Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem com vocês? Esse é o nosso programa de carreira e eu estarei conduzindo essa aula que vai ser com o tema Autoconhecimento e Planejamento de Carreira. Você já parou para pensar que uma decisão tomada hoje pode mudar completamente a sua trajetória profissional daqui 5 ou 10 anos? Foi justamente acompanhando essas decisões que eu construí a minha trajetória. Muito prazer, eu sou a Kelly, sou formada em administração e trabalho há mais de 10 anos na área de gestão de pessoas e estarei com vocês conduzindo essa aula. Ao longo dessa jornada, eu participei de muitos processos de recrutamento, desenvolvimento de talentos, treinamentos de equipe, planejamento e desenvolvimento. Conheci profissionais que eram extremamente qualificados, mas que não alavancaram em suas carreiras, e conheci profissionais que não tinham tanta experiência, mas que alavancaram suas carreiras porque souberam fazer escolhas estratégicas. E essas experiências, elas me ensinaram uma lição muito importante. Construir uma carreira não depende apenas de conhecimento técnico, mas ela precisa de autoconhecimento, planejamento e atitude. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar nessa aula. O meu objetivo é compartilhar ferramentas práticas para que você compreenda melhor quem você é, descubra os seus diferenciais e comece a construir uma carreira alinhada aos seus objetivos. Tudo isso durante a graduação. E eu quero fazer um convite especial para você. Quero que você não assista essa aula como sendo mais uma aula da grade. Eu quero que você assista essa aula como uma oportunidade de construir a sua carreira, de construir o seu futuro e de construir quem você é, o seu autoconhecimento e o profissional que você deseja ser. Tudo bem? Temos um combinado? Então vamos começar. Agora eu quero que você imagine algo aqui comigo. Descansa, tira o celular de perto de você, dá uma relaxada, respira. Nós vamos imaginar algo agora. Imagine que você dormiu e acordou daqui 5 anos e que você está trabalhando exatamente onde gostaria. Quero que você se imagine nesse momento. Veja o que você precisa pegar, o cheiro, a roupa que você vai estar vestido ou vestida, seu look de trabalho. Se imagine. Imagine que você está vivendo o seu futuro exatamente agora. Imaginou? Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sabe quais as decisões você precisa tomar hoje para chegar lá? A maioria das pessoas responde que não sabe. E é esse justamente o problema. Muitas pessoas passam anos estudando uma profissão sem nunca estudarem a pessoa que irá exercer essa profissão. E hoje nós vamos falar sobre isso, não apenas sobre carreira, mas sobre você. E você sabe exatamente onde você quer trabalhar? Você tem ainda dúvida? Essas dúvidas, elas passam na nossa cabeça e é normal, tá? E é por isso que o autoconhecimento e o planejamento de carreira é tão importante. Utilizar ferramentas para que isso aconteça, ferramentas que te levem a se conhecer, ferramentas que te ajudam a planejar sua carreira. E também para alavancar sua trajetória, né? Quem você é além do curso? Por exemplo, eu me apresentei no início dessa aula como eu sou a Kelly e sou formada em administração. Mas quem eu sou fora do meu currículo? Quem você é além do seu curso? Normalmente as pessoas respondem: sou estudante de administração, sou estudante de RH, mas isso responde o que você faz.
Eu respondi para vocês a minha profissão. Isso não responde quem eu sou. Isso também não responde quem você é. E autoconhecimento é isso, é compreender os seus talentos, os seus valores, os seus interesses, os seus limites, seus comportamentos, seus objetivos. Então, essa nossa aula vai tratar exatamente disso. Antes de iniciar o conteúdo, eu quero deixar uma frase aqui para vocês do Aristóteles, que ele diz o seguinte: conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. Então, conhece a ti mesmo, me conhecer, que você possa se conhecer e a sabedoria será adquirida, né? Então, nós já imaginamos, na jornada de autoconhecimento, nós vamos aprender o quê? Seus valores, seus talentos, seus interesses, seus limites. Todos nós temos limites e nós precisamos saber quais são os nossos, o seu comportamento e os seus objetivos. O autoconhecimento, então, ele nos leva à autoconfiança, ao planejamento. Quando eu me conheço, eu sei para onde eu vou e o que eu quero, então por isso eu planejo. Com o planejamento vêm as oportunidades, com as oportunidades vêm as conquistas e, consequentemente, o crescimento. Quando você abre o seu GPS e você coloca um destino, ele pergunta para você qual a sua localização atual. Então, a nossa jornada vai ser praticamente como um GPS. Você vai lançar o seu destino, mas para você chegar ao seu objetivo, você precisa saber qual a sua localização atual. Na carreira, acontece exatamente igual. Sem autoconhecimento, não existe planejamento. E é justamente sobre isso que nós vamos falar e fazer nessa aula. Nós teremos algumas atividades práticas e se vocês puderem ir respondendo, isso já vai ajudar vocês no desenvolvimento do plano de ação que vocês terão aí junto aos professores, tá bom? Então agora é hora de uma atividade prática. Eu quero que você complete essas frases. Pode ser no seu bloco de anotações, no seu caderno. O importante é que você pense sobre isso, tá bom? Então, complete a frase. Eu sou uma pessoa que. Eu gosto de. E o que as pessoas dizem sobre mim? Pensou? Normalmente, nós achamos difícil. Vocês acharam o quê? Fácil ou difícil? Normalmente temos dificuldades em responder. E eu vejo isso todos os dias em processos de recrutamento. Às vezes eu pergunto qual o planejamento dela para daqui 5 anos, não para desclassificar o candidato ou algo assim, mas justamente para eu saber se essa pessoa se conhece ou não. E muitas das pessoas, muitas não sabem me responder. Então, a resposta para essa pergunta e para essas perguntas e para outras é autoconhecimento. Então, tudo gira em torno do autoconhecimento. E para se ter uma carreira, eu vou listar 3 pontos que nós precisamos desenvolver para desenvolver nossa carreira. Então, o primeiro ponto é competências, interesses e valores. Geralmente, nas aulas de RH, de administração, fala-se muito do chá, conhecimento, habilidade e atitude. Mas hoje eu vou falar sobre competências, interesses e valores, tá bom? Vamos lá então. Competência é aquilo que você sabe fazer. Boa comunicação, organização, criatividade, análise, resolução de conflitos. Tudo isso é o conjunto que compõe as suas competências. Vá listando aí se você já identificou alguma, tá bom? Interesse. O que desperta sua curiosidade? O que faz você brilhar os olhos e falar: nossa, eu vou pesquisar isso, ou eu vou estudar isso? Algo que desperte sua curiosidade. E quais assuntos fazem você esquecer do tempo? Pense aí. Se você já tiver a resposta, pode escrever no seu caderninho, tá bom?
E valores, né? Valores é aquilo que nós temos, que nós trazemos e que são inegociáveis. Os valores, eles não mudam. Então, quais valores você tem que não mudam? Então, nós temos vários, né? Excelência, estabilidade, liberdade, reconhecimento, impacto social, qualidade de vida e inovação. Vou compartilhar um valor pessoal meu. Por exemplo, eu tenho um valor muito alto que é a excelência. E eu sempre achei que eu era uma procrastinadora por não colocar os meus projetos em ação. Só que quando eu olhei para os meus valores, eu vi claramente que a excelência me sabotava. Por quê? Porque nunca estava bom os projetos que eu fazia. Eu sempre engavetava, jogava fora, porque não estava no nível de excelência que eu exigia dentro dos meus valores. Então eu precisei trabalhar isso em mim para eu conseguir tirar tirar do papel aquilo que eu tinha de plano de ação. Isso é um dos pontos que podem acontecer. Por exemplo, às vezes nós temos duas pessoas na mesma empresa que exercem a mesma profissão e serem infelizes porque seus valores são diferentes. Por exemplo, um deles pode ter como valor estabilidade e o outro liberdade. E a empresa, ela é uma empresa mais fechada no sentido de bater ponto direito, mais rígida em relação às regras. Então, esse que tem o valor estabilidade, ele vai se sentir mais feliz e confortável. Agora, o que tem o valor liberdade vai se sentir mais preso. Então, eles têm a mesma profissões, porém com valores diferentes, que tornam um deles infeliz. Outro ponto, às vezes, a pessoa tem muito forte o valor da ação social, impacto social. Então, ela vai para uma empresa que desenvolve ações sociais. Isso vai fazer com que ela se sinta muito mais realizada dentro desse ambiente corporativo. E se você for abrir uma empresa que você tem forte esse valor, eu tenho certeza que você vai fazer muitas ações de impacto social, porque isso faz parte de quem você é. Qualidade de vida. A pessoa preza por qualidade de vida, então ela vai procurar o quê? Um trabalho que more perto da casa dela, um trabalho que lhe ofereça plano de saúde e diversas outras coisas voltadas para a qualidade de vida e bem-estar. Né? Então, são vários exemplos que nós temos dentro dos valores que nós carregamos conosco. Né? Também tem, por exemplo, inovação. A pessoa ela quer sempre inovando, sempre buscando novas ferramentas, novas alternativas. Então, provavelmente, se ela trabalhar em um ambiente que tenha esse valor, ela vai se sentir muito confortável. Ainda aqui falando de valores, né, os exemplos que eu já dei, duas pessoas podem exercer a mesma profissão e serem infelizes. Seus valores são diferentes. A importância do autoconhecimento, ele tem total relação com o planejamento de carreira. Então, eu me conheço e planejo a minha carreira com base em quem eu sou, com base naquilo que eu tenho comigo. Aqui eu coloquei para vocês um triângulo da carreira com propósito, né? Então, dentro da carreira, que é a carreira ao centro, aí eu tenho as competências, meus interesses e os meus valores. Tudo isso alinhado vai fazer com que a minha carreira tenha de fato propósito. Fora disso, eu não vou me sentir bem, vai ter alguma coisa errada, não vai estar caminhando direito. Então, a carreira com propósito ela é atrelada a competências, interesses e valores. Planejar a sua carreira com base nisso também vai fazer total diferença na sua trajetória profissional. Mas daí eu falei de autoconhecimento, falei de valores, competências, interesses, e a pergunta que fica é: como é que eu descubro tudo isso, Kelly? Você falou de um monte de coisa, mas não me deu ainda o como. Então agora nós vamos falar sobre isso.
Temos algumas ferramentas, tanto de análise de comportamento, como também de coaching, né? O DISC, que é uma das ferramentas que vocês terão acesso durante essa jornada, né? Você descobrir qual é o seu perfil, dominância, influência, estabilidade, conformidade. Tem o Big Five, tem a roda da vida, que você pode descobrir o seu estado atual em determinadas áreas, e tem a ferramenta de valores. Eu utilizo muito a ferramenta de valores em ambientes corporativos, onde a gente pode saber como cada um trabalha de acordo com o seu valor e traçar planos e metas baseado nisso. Então, são ferramentas bem interessantes aí para a condução da sua jornada, do seu autoconhecimento e, consequentemente, da sua trajetória, da sua carreira, tá bom? Dentro do programa, provavelmente algumas delas vocês terão aí para conhecer. O planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro das decisões presentes. Então, Peter Drucker, né, nós temos aí o pai da administração, ele cita essa frase que é muito pertinente para o nosso momento de aula. Então, planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro das decisões presentes. Quais são as decisões que você e eu temos que tomar hoje para que o nosso futuro aconteça? A carreira, ela não acontece por acaso. Ela é construída por decisões. Então, eu decido hoje para minha carreira amanhã. Planejamento de carreira, né? Nós falamos então da nossa jornada de autoconhecimento e agora estamos seguindo aí para o planejamento de carreira. Então, aqui, ó, início, aqui eu estou falando de carreira, tá? Não de autoconhecimento. Então, o início da jornada, estudante, estágio, trainee, vagas, MBA, promoção, cursos, promoções e o sucesso é garantido. Então, essa é uma jornada de um planejamento de carreira. Tudo isso atrelado ao autoconhecimento pode ser muito mais produtivo e mais fácil de ser alcançado. Vou contar agora para vocês a história do Machado, né? Tem uma história que diz assim: havia dois lenhadores na floresta. Um lenhador falou para o outro que ele era mais rápido do que o outro. Então eles fizeram ali tipo uma aposta, um desafio de quem cortaria mais árvores durante o dia seria o campeão ou o profissional mais qualificado ali para suas atividades. Então eles começaram ali, né? Um desafio ou outro, começou a sua jornada de corte de árvores. Um começou a cortar a árvore desesperadamente, não parou para almoço, aquele desespero para cortar a árvore, ficava cansado, ofegante, e ele observou que o outro de vez em quando parava, respirava, fez o seu horário de almoço, e ele no desespero, certamente eu vou ganhar, porque ele está fazendo corpo mole, então vou continuar no meu trabalho, cortando muitas árvores, e no final do dia eu serei o campeão. E daí chegou o final do dia. No final do dia, ambos contaram suas árvores cortadas e, para surpresa do lenhador, o que cortou mais árvore foi o que trabalhou de forma mais leve, que trabalhou de forma mais tranquila. E ele perguntou assim, indignado, né? Como você cortou mais árvores do que eu, sendo que eu trabalhei cansado o dia todo, não parei, não fiz horário de intervalo e você ainda ganhou? O lenhador respondeu o seguinte para ele: enquanto você estava desesperado cortando árvores, eu amolava o machado. Então, o que eu quero dizer para vocês nesse momento? Amolem o machado. Se conheçam. Façam seu plano de carreira. Desenvolvam habilidades e competências para que vocês alcancem o sucesso que vocês imaginaram lá no início da aula. A base é agora. Autoconhecimento é amolar machado.
planejamento de carreira é a Molar Machado, para que vocês possam se destacar depois no mercado de trabalho, tá bom? Aqui também, voltando ainda, tem um livro do Brian Tracy, que é Comece pelo Mais Difícil. Ele diz que apenas 2% das pessoas trabalham com metas ou com planejamento, com metas. Então, se você hoje tem meta, você já está avançando em 98% da população. Olha a importância disso. Estabeleçam metas, façam planos. Isso vai fazer a diferença na jornada de profissional de vocês. E como que eu posso fazer tudo isso? Primeiro você descobre onde eu estou. Qual a sua localização atual lá no GPS? Quais conhecimentos, quais experiências e quais competências você tem hoje? Não a que você quer adquirir, mas a que você tem hoje. Depois disso, você descobre onde você quer chegar. Qual cargo, qual área, qual empresa, se você quer ser um empreendedor, se você quer prestar concurso, se você quer ser um professor, fazer docência, se você quer ir para o âmbito da pesquisa. Então, onde você quer chegar? Esse é o seu trajeto. E o que falta? Quais cursos, quais idiomas, o que eu preciso fazer de network, experiências que eu preciso adquirir, projetos, soft skills, tudo isso é o que falta. Então, aqui nós temos onde eu estou, sua localização atual no GPS, onde você quer chegar, o que falta também para você chegar é o seu trajeto e o plano de ação. Durante a mentoria, vocês terão um plano de ação para desenvolver, então não vou focar tanto aqui no plano específico, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, o plano de ação é o que fazer esta semana, o que fazer este mês, o que fazer nos próximos 6 meses. E o plano de ação é extremamente importante para o seu com o seu autoconhecimento, tá? Então, você planeja, você faz o seu plano de ação baseado no seu autoconhecimento. Por exemplo, uma vez eu fui fazer um plano de ação com um rapaz e ele foi específico. Ele falou assim: não coloca livro no meu plano de ação porque ele vai ficar na gaveta e eu não vou fazer. Falei, mas por quê? O livro te ajuda, a leitura e tal. Tentei argumentar, ele falou, não, foi irredutível. Aí eu pensei, vou ter que criar outras fontes para que ele absorva, né, conhecimento que ele precisava ali naquela época. E daí nós trabalhamos então com audiobook, com cursos através de YouTube e podcasts. Então nós fizemos ali algumas ações para que ele chegasse no resultado sem precisar ler tantos livros. É uma regra para todos? Não. Na verdade, a leitura faz parte da nossa vida, né? Mas ele falou claramente que ele não conseguiria, então eu priorizei deixar com que o plano de ação dele fosse de acordo com o perfil dele. E é isso, então trabalhar o seu plano de ação com base no seu autoconhecimento. O plano ele precisa ser claro, ter direcionamento, ter data e ser específico, tá bom? E no planejamento de carreira eu preciso fazer o que então para dar certo? Me conhecer e saber aonde eu quero chegar. Aí nós voltamos aqui, ó. Onde eu estou hoje, fala de conhecimento. Onde eu quero chegar e o que falta para eu chegar lá. Trajeto, né? Me conhecer e saber onde eu quero chegar. O maior investimento da sua carreira é o conhecimento que você tem. Por quê? O mercado muda, as profissões mudam, a tecnologia muda. Mas quem conhece seus talentos consegue se adaptar. Planejar carreira não é prever o futuro, mas é estar preparado para construí-lo. E a melhor hora é agora. Então aproveitem essa oportunidade de planejar o seu futuro, de se autoconhecer, planejar a sua carreira. Tem uma frase do Sun Tzu, quem é da administração vai conhecer. Bom, na minha época,
quando eu estudei, tinha que ler esse livro. Agora não sei ainda se existe nessa grade. Mas ele diz o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece, mas não conhece, se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Sun Tzu. Então aqui ele fala de que você se conhecer já te garante 50% do caminho, 50% de vitória no percurso que você vai seguir. Então, tamanha é a importância do autoconhecimento, né? Para ele que era do período de guerra e tudo mais. E o futuro começa hoje, né? Não espere de alguém, não espere uma empresa para traçar o seu plano, porque o seu plano, ele começa hoje, o seu futuro começa hoje. Então, autoconhecimento atrelado ao planejamento de carreira é o que vai garantir o seu futuro. Então, faça isso com muita dedicação, com muito zelo, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Estarei sempre à disposição e agradeço pela oportunidade dessa aula. Até a próxima aula. Muito obrigada.